lá, eu não sei se você sabe, mas existe um lugar onde todas as coisas começam, um lugar de pura energia que simplesmente é. E esse lugar é a matriz divina. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A matriz, ela é a ponte e o espelho para tudo o que acontece entre o nosso mundo interior e o mundo externo ao nosso corpo, né? E esse campo, ele existe dentro e em torno de todas as coisas. E nós temos uma comunicação direta com esse poder, né? E esse poder, ele liga tudo, desde os átomos, as estrelas e até o DNA da vida. E nessa incubadora quântica da realidade, todas as coisas são possíveis. Essas coisas que eu acabei de falar, elas estão escritas aqui, ó, nesse livro, A Matriz Divina, que é do autor Greg Braden. E o autor comenta que para que possamos participar desse processo criativo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter conhecimento desse campo, né? Entender que ele existe e compreender o funcionamento dele. Saber também qual é a linguagem que ele compreende para que a gente possa realmente se comunicar, né? Nós precisamos passar a ver o mundo com uma nova percepção, entendemos o nosso papel no universo, compreender que nós não estamos separados. Tudo que vemos à nossa volta, né, na verdade, faz parte, nós fazemos parte de tudo isso, né? E nós também participamos da criação da realidade. Nós somos os arquitetos da nossa própria realidade. E esse mundo que a gente vê, na verdade, ele é criado internamente. Ele é criado primeiro de forma invisível, né? E depois, de forma visível, a gente experimenta tudo. E ele é criado através das nossas crenças, das nossas emoções. Então, o que a gente contempla, na verdade, no universo são as nossas verdadeiras crenças, as nossas crenças mais profundas. E essas nossas crenças, elas formam, na verdade, uma parede invisível, né? E essa parede, ela se torna a nossa prisão. Só que a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente pode sim decidir o que a gente quer, né? A gente pode escolher se a gente permanece prisioneiro ou se a gente escolhe a liberdade. É uma escolha nossa. Só que a gente só tem como fazer essa escolha a partir do momento que a gente tem consciência. Quando a gente compreende que nós estamos criando a todo momento. E que cada vez, né, que a gente cria, que a gente observa algo, nós somos mais do que observadores, né? Nós não somos simples observadores. Cada vez que a gente está observando é um ato de criação. A gente está criando a nossa realidade a todo tempo, né? Através das nossas emoções. E se a gente sabe que a linguagem do universo, né, a linguagem dessa matriz é a nossa emoção, através das nossas crenças que a gente cria, o que a gente pode fazer então? De forma consciente, a gente precisa começar a escolher os nossos sentimentos, ter mais sentimentos de amor, né, mais sentimentos de alegria, de paz. Estamos, né, realmente viver mais alinhado, na verdade, com o universo. E é incrível, porque assim, a gente cria o tempo todo, mas a maior parte do tempo a gente cria de forma inconsciente. A gente cria através das nossas programações internas, né? A gente cria através do piloto automático. Só que esse campo de energia, como eu acabei de falar, que nesse livro, A Matriz Divina, né, ele explica, outros autores já comentaram sobre isso também, né? Já foi comentado nesse livro, A Ciência para Ficar Rico, que ele chama de substância informe, né? Algumas pessoas falam substância amorfa. Napoleão Hill já comentou sobre isso também, sobre esse campo de energia. Muitos autores e até cientistas chamam esse campo de éter. Ele é conhecido como éter, mas esse campo existe. Então, se a gente sabe que esse campo existe e que a gente consegue influenciar esse campo, influenciar não de uma forma negativa, mas influenciar de uma forma positiva, né? Se a gente pode ter pensamentos melhores, sentimentos melhores, né? Para que a gente possa produzir novos resultados, por que não fazer? A partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente pode sim estar mudando, né? Tá escolhendo as nossas crenças, as nossas emoções, para que a gente possa criar uma nova realidade. E às vezes a gente pensa, né, mas se é tão simples assim, se esse campo, ele entende essa nossa comunicação com esse campo é através da nossa emoção, através do nosso sentimento, por que a maioria das vezes a gente não consegue criar? A gente não consegue, na verdade, porque não existe um alinhamento. É necessário, para esse processo criativo, é necessário que haja um alinhamento entre os nossos pensamentos, sentimentos e também entre a mente superior, né?
entre a matriz divina. É necessário que haja um alinhamento. Não adianta, né? Porque existem já estudos que foram feitos que provam que para que a gente possa emanar uma mensagem coerente para o universo, é necessário que tenha um alinhamento entre pensamento e sentimento. E como que isso funciona, né? Como que isso acontece? Primeiro, quando a gente tem um pensamento, a gente pensa através de imagens, né? Então, quando a gente tem um pensamento, a gente forma uma imagem. E as imagens que a gente tem armazenadas em nós, elas já têm uma informação, já existe uma emoção correspondente àquela imagem. Então, quando a gente pensa, a gente forma uma imagem, existe uma emoção já que está associada a essa imagem. E esse pensamento e essa emoção, eles formam um sentimento. E esse sentimento, pensamento e sentimento, eles formam a nossa assinatura eletromagnética, que é o que a gente envia para o universo. E aquilo que a gente envia é o que a gente recebe de volta. A gente vai receber algo semelhante, algo correspondente àquilo. E a cada pensamento, a cada sentimento, nós estamos criando. É o que a gente está emanando, né? Que chega até esse campo de energia, que é a matriz divina, e que volta para nós. Então, é necessário um alinhamento entre pensamento, sentimento, mas também é necessário que esteja alinhado à mente superior. Porque não adianta. Imagine se todo mundo criasse aquilo que quer. Ia ser uma bagunça, né? Se todo mundo criasse tudo o que quer. Então não tem como. Então tem que haver um alinhamento entre a mente consciente, né? Que é o pensamento, e inconsciente, que são as emoções, os sentimentos, e a mente superior. Quando existe esse alinhamento, daí sim acontece, né, a manifestação. Você consegue manifestar aquilo. E só que a gente faz, igual eu já falei, dá a impressão que é um processo difícil, mas a gente faz a todo tempo isso de forma inconsciente. Então a gente precisa agora começar a fazer isso de forma mais consciente. Para começar, como a gente acabou de ver, né, que eu comentei com vocês, nesse livro está escrito que além de ter esse campo de energia, tudo está conectado, não existe separação. Na verdade, nós aprendemos que as coisas estão separadas, que aquilo que a gente deseja, a gente precisa pedir, a gente precisa implorar. E, na verdade, não, a gente precisa sentir. Nós fazemos parte de tudo isso, a gente participa do processo criativo. Só que a gente não cria nada sozinho, né? Quem cria, na verdade, é Deus, é o Criador. Só que precisa haver esse alinhamento entre a nossa mente consciente, inconsciente e a mente superior, para que aconteça realmente o processo criativo. E ele vai criar. Você ter o pensamento e sentimento não garante que você vai manifestar. Porque quem colapsa a função de onda não somos nós. É Deus, é o Criador. É a matriz divina, não somos nós. A gente faz parte do processo. Nós não temos, né? A gente pode escolher, a gente tem livre-arbítrio. Mas não garante que realmente aquilo vai acontecer. E como que... Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que você queira comprar um carro. Vamos supor que eu queira. Eu desejo comprar um carro. E eu decidi qual carro é. Esse carro pode ser um HR-V. Ok, eu tenho um pensamento, eu quero comprar um carro, eu sei qual carro é, eu tenho a imagem dele, eu sei que cor é, ele é branco, como que ele é, ele tem teto solar, os bancos são de couro, enfim, eu tenho a imagem desse carro, eu sei qual é, eu tenho o pensamento, eu tenho a imagem. E essa imagem gera uma emoção em mim, cada vez que eu penso nessa imagem, ela vai gerar uma emoção, né? E o pensamento mais emoção gera esse sentimento. Então, se o pensamento e o meu sentimento, eles estiverem em alinhamento, eu vou enviar essa informação para o universo e pode ser que ela venha se manifestar. Só que quando não há um alinhamento entre pensamento e sentimento, a informação que eu envio para o universo já não é coerente, ou seja, desde o começo já está tudo errado, então daí não se manifesta. E a linguagem da matriz divina é das emoções, é dos sentimentos, mas mesmo assim é necessário alinhamento entre pensamento e sentimento, porque já foram feitos realmente alguns experimentos, né, que provam que quando é só o sentimento ou quando é só o pensamento que tenta criar algo, não tem poder para isso. Né? É necessário esse alinhamento dos dois e depois também esse alinhamento com a matriz divina. E isso serve para todas as coisas. A gente poderia dar o exemplo de uma meta, né? Quando eu tenho uma meta,
Qual é a informação, né, que eu tenho referente a isso? Porque tudo que a gente armazena em forma de imagens, né? A gente tem, na verdade, é armazenado em forma de imagem, e para cada imagem a gente tem uma informação correspondente. Então, qual é a informação que eu tenho a respeito daquilo que eu desejo, daquela determinada meta? Se eu acredito que é possível, eu vou gerar um sentimento positivo. Daí é muito mais fácil de estar se manifestando. Claro que vai depender também das minhas ações, porque o pensamento, o sentimento e as ações precisam, né, estar alinhados, porque é a ação que cria o campo, né? Então é necessário que eu haja, não adianta só ter o pensamento, o sentimento e ficar esperando que as coisas aconteçam, porque daí não vai acontecer mesmo, né? Então eu tenho pensamento, sentimento, as ações que estão alinhadas, mente consciente, inconsciente e superior, e isso pode se manifestar ou não. Tá? Então, não é garantido que vai se manifestar, mas o processo criativo é muito importante que você tenha metas, é muito importante que você comece a escolher, e se você sabe que os seus sentimentos realmente influenciam essa matriz, que você tenha mais cuidado, né? Que você faça isso de forma mais consciente, você tenha escolhas mais conscientes, para que você possa realmente mudar aquilo que você não gosta e criar a realidade que você deseja. Então, nós fazemos parte desse processo, sim. Antes a gente acreditava que não, nós acreditávamos que nós éramos separados, né? E que nós dependíamos de uma força maior, que não tinha, como que eu posso dizer? Que não era responsabilidade nossa, mas é responsabilidade nossa. A gente precisa, sim, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, agir em direção daquilo que a gente deseja, senão a gente não consegue. Enquanto a gente não assumir a nossa responsabilidade e não começar também a prestar atenção nos nossos diálogos internos, a prestar atenção também a estar mais consciente, né? Para tudo, para cada pensamento, o que eu estou sentindo agora, né? O sentimento, ele nos mostra a natureza dos nossos pensamentos. Então, começar a prestar atenção quando você fica mais nervoso, mais irritado, e começar a se perguntar, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso? Entender aquele sentimento, né? Não é só a gente querer mudar, só ressignificar, porque cada sentimento, não existe bom ou ruim, somos nós, né, que damos significados para tudo. A gente que dá significado, isso é bom ou isso é ruim, não existe isso, né? Aquilo é o que a gente precisa experienciar naquele momento, né? A inteligência maior que nós estamos falando aqui, ela sabe de tudo, ela sabe o que você precisa experienciar. É você começar a entender o porquê você está sentindo aquilo e começar a ressignificar. A partir do momento que você entende, você aceita aquilo. Você percebe que não é que aquilo seja ruim. Tudo que está vindo, na verdade, está vindo para te ensinar. Então você aprende com aquilo e escolhe o que você quer. Porque é aquilo que eu falei, as nossas crenças, elas formam uma parede invisível. E essa parede, ela forma como se fosse uma barreira, né? E que a gente pode se tornar prisioneiro disso ou não. A partir do momento que a gente tem conhecimento, as nossas crenças somos nós que escolhemos. Você pode escolher mudar, né? Eu já até comentei num outro vídeo sobre que tudo tem os dois lados, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. A partir do momento que aquilo não tá te levando aonde você deseja chegar, você entende o porquê daquilo, você ressignifica, você cura aquilo. E daí sim, você vai para um próximo nível. Enquanto você não aprende, você permanece. É como se fosse um jogo de videogame. Você não passa de fase enquanto você não aprende. Você precisa aprender aquela fase primeiro para te fortalecer para as próximas, né? Não tem como você pular etapas. Então, quando você aprende aquilo, você vai para o próximo nível. E assim vai indo, né? Existe até que as pessoas falam de salto quântico, né? Que às vezes você não passa pela etapa intermediária, você dá realmente um salto. Isso é possível sim, mas desde que você aprenda o que precisa aprender primeiro, tá? Nós estamos aqui num processo evolutivo e tudo aquilo que vem até nós, né? Mesmo as experiências que no momento a gente considera ruim, muitas vezes a gente passa por algumas coisas, né? E quando a gente olha para trás, para uma experiência que foi muito ruim, a gente percebe o quanto a gente aprendeu aquilo, o quanto a gente aprendeu com aquilo, né? O quanto aquilo veio para nos ensinar e para realmente nos tornar pessoas melhores. E isso faz parte do processo evolutivo. E é normal, e sempre vai ter, né? Sempre vai acontecer coisas boas e ruins que a gente considera ruim, porque nós que damos o significado, mas que realmente a gente precisa aprender
para realmente tá passando para o próximo nível. Então, eu acho assim que é incrível a gente saber realmente que existe esse campo de energia, que nós estamos unidos a tudo, né? Estamos conectados a tudo, que nós temos esse poder sim. Só que, apesar do livre-arbítrio, não somos nós que decidimos, né? Não somos nós que colapsamos a função de onda, mas a partir do momento que eu tenho consciência, eu posso fazer novas escolhas que vão me ajudar realmente a alcançar aquilo que eu tanto desejo. Então, é você passar a ter mais consciência e entender que é responsabilidade sua, sim, a sua vida, né? A sua evolução, aquilo que você deseja conquistar é responsabilidade sua, sim, né? Nós não somos vítimas, pelo contrário, nós somos co-criadores da realidade, nós criamos junto, né, com Deus, nós criamos junto com a matriz divina, nós fazemos parte de tudo isso, tá ok? Então comece a prestar mais atenção realmente, né, nas suas escolhas e faça escolhas mais conscientes para que você realmente alcance os seus desejos e conquiste, né, os seus sonhos e crie realmente uma nova realidade que esteja assim mais alinhada com aquilo que você acredita. Eu te desejo uma excelente caminhada repleta de muita luz e prosperidade. Um grande beijo.